Seja bem-vindo ao PH Leituras. Hoje, Contos Fluminenses de Machado de Assis, retirada da obra completa de Machado de Assis, volume 2, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente pela editora Garnier, Rio de Janeiro, em 1870. Capítulo 1. Mrs. Dollar. Era conveniente ao romance que o leitor ficasse muito tempo sem saber quem era Mrs. Dollar. Mas, por outro lado, sem a apresentação de Mrs. Dollar, seria o autor obrigado a longas digressões que encheria o papel sem adiantar a ação. Não há hesitação possível. Vou apresentar-lhes Mrs. Dollar. Se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina que Mrs. Dollar é uma inglesa, pálida e delgada, escassas de carne e de sangue, abrindo à flor do rosto 2 grandes olhos azuis e sacudindo ao vento umas longas tranças loiras. A moça em questão deve ser vaporosa e ideal como uma criação de Shakespeare. Deve ser o contraste do rosbife britânico com que se alimenta a liberdade do Reino Unido. Uma tal Mrs. Dollar deve ter no poeta Tennyson de cor e ler Lamartine no original. Se souber o português, deve deliciar-se com a literatura dos sonetos de Camões ou os cantos de Gonçalves Dias. O chá e o leite deve ser a alimentação de semelhante criatura, adicionando-se-lhe alguns confeitos e biscoitos para acudir às urgências do estômago. A sua fala deve ser um murmúrio de harpa eólica e o amor um desmaio, a sua vida uma contemplação, a sua morte um suspiro. A figura é poética, mas não é a da heroína do romance. Suponhamos que o leitor não é dado a estes devaneios e melancolias. Nesse caso, imagina uma Mrs. Dollar totalmente diferente da outra. Desta vez, será uma robusta americana, vertendo sangue pelas faces, formas arredondadas, olhos vivos e ardentes, mulher feita, refeita e perfeita. Amiga da boa mesa e do bom copo, esta Mrs. Dollar preferirá um quarto de carneiro e uma página de Longfellow. Coisa naturalíssima quando o estômago reclama, e nunca chegará a compreender a poesia do pôr do sol. Será uma boa mãe de família segundo a doutrina de alguns padres mestres da civilização, isto é, fecunda e ignorante. Já não será o mesmo sentir o leitor que tiver passado a segunda mocidade e vir diante de si uma velhice sem recurso. Para esse, a Mrs. Dollar, verdadeiramente digna de ser contada em algumas páginas, seria uma boa inglesa de 50 anos, dotada com algumas 1000 libras esterlinas e que, aportando ao Brasil, em procura de assunto para escrever um romance, realizasse um romance verdadeiro, casando com o leitor aludido. A tal Mrs. Dollar seria incompleta se não tivesse óculos verdes e um grande cacho de cabelo grisalho em cada fonte, luvas de renda branca e chapéu de linho em forma de cuia. Seriam a última ademão desse magnífico tipo de ultramar. Mais esperto que os outros, acode um leitor dizendo que a heroína do romance não é nem foi inglesa, mas brasileira, dos 4 costados, e que o nome de Miss Dollar queria dizer simplesmente que a rapariga é rica. A descoberta seria excelente se fosse exata. Infelizmente, nem esta nem as outras são exatas. A Mrs. Dollar do romance não é a menina romântica, nem a mulher robusta, nem a velha literata, nem a brasileira rica.
falha desta vez a proverbial perspicácia dos leitores. Mrs. Dollar é uma cadelinha galga. Para algumas pessoas, a qualidade da heroína fará perder o interesse do romance. Erro manifesto. Mrs. Dollar, apesar de não ser mais do que uma cadelinha galga, teve as honras de ver o seu nome nos papéis públicos antes de entrar para esse livro. O Jornal do Comércio e o Correio Mercantil publicaram nas colunas dos anúncios as seguintes linhas reverberantes de promessa. Desencaminhou-se uma cadelinha galga na noite de ontem, 30. Acode com o nome de Miss Dollar. Quem a achou e quiser levar à Rua da Mata Cavalos, número, receberá 200 mil réis de recompensa. Mrs. Dollar tem uma coleira no pescoço fechada por um cadeado, em que se lê as seguintes palavras: de tout mon cœur. Todas as pessoas que sentiam a necessidade urgente dos 200 mil réis e tiveram a felicidade de ler aquele anúncio, andaram nesse dia com extremo cuidado nas ruas do Rio de Janeiro, a ver se davam com a fugitiva Mrs. Dollar. Galgo que aparecesse ao longe era perseguido com tenacidade até verificar-se que não era o animal procurado. Mas toda essa caçada dos 200 mil réis era completamente inútil, visto que no dia em que apareceu o anúncio, já Miss Dollar estava aboletada na casa de um sujeito morador dos Cajueiros que fazia coleção de cães.